beleza? Lendo a palavra bíblica com Alia Sophie, leremos Salmos, capítulo 106. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder, por essa oportunidade maravilhosa que é beber nas fontes da tua maravilhosa graça, presença e palavra, Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 106 de Salmos 48 versículos. Leremos de um modo dinâmico e recomendamos a leitura com maior reflexão. Sim. Diz o versículo primeiro em diante. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco nesta esse dia vindouro, com tudo que realizar. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém, amém. Diz do versículo primeiro em diante. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus favores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo. E me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-os passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus agressores. Nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Repetindo o versículo 13 novamente. Redundâncias à parte. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim como tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laços, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram
nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, e sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. 48º e último versículo do capítulo 105 de Salmos nos diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Amém, aleluia. Pois bem, por meio desses 48 versículos nos fala o capítulo 106 de Salmos acerca da graça de Deus e a ingratidão de Israel. O salmista começa o capítulo com o versículo 1 dizendo: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E encerra no capítulo 48 dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Possamos então estar mais e mais entregues à boa ventura do reconhecer que Deus, o Eterno, é a perfeição. E devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom conhecer a verdade, e Deus nos deixa tão claro que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Como é bom viver a beber na égide do seu amor, favor e poder, de estar efetivamente vinculado, dependendo e dependente, grato e recebedor da sua presença salvífica. Que o dia a dia nosso seja vinculado a essa presença extremamente particular e incomparável. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, pessoas que Deus tem levantado ou levantou como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus nos fez ou nos levantou para ser instrumento dele nessas vidas. A você que acessa essa mensagem vinda da leitura bíblica, nessa breve e humilde reflexão, vindo da leitura bíblica em Lendo a Palavra Bíblica com Ale Sophie, nesse canal, compartilhando conhecimento 1. Apenas mais um apontamento, esse um pedido. Nos lembremos de orar uns pelos outros. Orar por nossa vida, pela vida de nossos familiares, aquelas pessoas que conhecemos, aquelas que pediram que orássemos por ela. Às vezes a pessoa pede e não te diz o motivo, porque não nos interessa. Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, na sua particularidade, conhece cada uma de nossas necessidades. É só lembrar dessa pessoa e pedir a Deus que faça conforme a vontade dEle, não a minha, nem a de quem pediu, mas a vontade dEle nessa vida, porque a vontade de Deus é perfeita, justa e agradável. Lembremos-nos de orar pelas autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade chega a um posto desse se não for por permissão do Senhor. Agora, o que faz lá vem de acordo com efetivo usufruto do seu livre-arbítrio e arcará essas pessoas com as respectivas consequências. Portanto, não cabe a mim julgar cada um dos passos dados. Cabe a mim orar para que esses dados, passos, sejam assertivos no caminho do benefício coletivo, da oportunidade sendo honrada, da oportunidade que Deus deu, fazendo essa pessoa ali estar. Nos lembremos de orar pelas pessoas menos favorecidas, como, por exemplo, as pessoas que vivem em condição de rua, e também aqueles que clamam ao Senhor por saúde, por restauração de saúde.
por assuntos pessoais, profissionais, o vencer de vícios, o acostar-se junto ao Senhor, orar pelas pessoas que ainda não conhecem, para que Deus dê a oportunidade disso acontecer e que possam aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador. É o que desejamos, desde já gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, em o nome do Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai e Senhor eterno, que foi e é e para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno. É o que agradecemos em nome de Deus Filho eu sou, o Filho unigênito de Deus Pai. Quando aqui pisou, se dizia, várias vezes se disse, o Filho do Homem, nosso Salvador, Senhor, nosso Rei, meu irmão, que por meio daquele sacrifício na cruz do Calvário, deu a todos a oportunidade de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, nos fazendo a quem aceita, libertos da condição que tínhamos de ser escravos e servos do pecado, nos transformando de modo perfeito e definitivo em servos e filhos do Deus vivo. Pecadores continuaremos a ser, porque é da nossa natureza, mas o pecado é um acidente de percurso daqueles que são de Deus. Tal qual criança que, quando sente dor, procura correndo o papai e a mamãe, somos nós, pecadores, hoje, que temos a condição de, além de ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor, como está em Gênesis capítulo 1, estarmos em Cristo salvos, sendo sim transformados em filhos e servos do Senhor. Te agradecemos e agradecemos em nome do Espírito Santo do Senhor, descido em Pentecostes a pedido de Deus Filho eu sou, vindo de Deus Filho, vindo de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o Espírito da verdade e é Deus conosco, que nos admoesta acerca do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus nas maiores alturas por isso. Glória e honra ao Senhor, o único digno de ser adorado. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. Amém.